Espero que vocês estejam bem. Antes de iniciarmos nossa aula de geografia, vamos pedir para que Deus nos abençoe com muita saúde, muito amor, muita paz, certo? É o que eu desejo para todos vocês. E agora vamos ver nossa agenda de geografia, né? Bom, nós vamos continuar o assunto da região sudeste, só que hoje nós iremos ver aspectos humanos da região sudeste. Nós vamos fazer as páginas 246 e 247, em seguida as correções, a primeira e a segunda questão. E como atividade extra, página 247, terceira questão, certo? Então, vamos abrir o livro de vocês. Abram o livro Macho e Criança na página 240, certo? Ok? Então, pronto, vamos lá, né? Essa agenda aqui, ela está disponível na descrição desse vídeo e também no site do Colégio Vinte Educar. Pronto? Agora se organizem, peguem o material, abram o livro na página 240 para a gente começar as explicações. Sobre a região sudeste, como se deu o desenvolvimento populacional, né, aspectos humanos relacionados a isso. Nós vamos ver um pouquinho da história, né, os fatores históricos que fizeram com que a região sudeste hoje, né, é a região mais populosa do Brasil, certo? Região mais populosa, região sudeste. E onde é que se concentra essa população? Nas capitais dos estados. Vejamos o mapa da página 240. Bom, vocês podem observar como está distribuída a população, né? Esses pontinhos lilás é onde está mostrando. E vocês podem perceber, olhem no livro de vocês o mapa, que onde se concentra o maior número de pessoas são nas capitais dos estados. Mas tem um estado que se destaca, né, pelo número de pessoas. Quem sabe me dizer que estado é esse? Isso, São Paulo, né? São Paulo é o estado da região sudeste onde tem o maior número de pessoas, certo? E dentro dos fatores históricos que a gente vai conhecer agora, vocês vão ficar sabendo como se deu, né, a ocupação da região sudeste e como a região sudeste ela foi se desenvolvendo ao longo desses anos, certo, meninos? Também podemos observar, na página 240, certo, uma tabela onde mostra todas as regiões, né, com a população urbana e a população rural em porcentagem. Nós podemos observar que a região sudeste, né, ela tem 93%, né, 93%, né, da população urbana, né? 93%.
população urbana, certo? Isso aqui são os dados que a gente pode observar. E se 93% se concentra nas cidades, né, principalmente nas capitais, então os 7% se concentra na área rural, ok? Sendo assim, né, nós podemos observar que é uma distribuição populacional irregular, né? Porque tem mais, se concentra mais pessoas nas capitais do que em outras cidades dos estados, certo? Então, é uma distribuição irregular de população, certo? Bom, vamos continuar aqui. Na página 241, nós vamos conhecer agora a formação da região sudeste. Vamos ver um pouquinho, né, da história, como se formou a região sudeste, né, como ela teve o desenvolvimento, como se deu o desenvolvimento populacional e econômico da região sudeste, ok? Então vamos ver aqui, a gente vai tirar isso aqui. Então vamos lá. A região sudeste, né, ela se destaca, ó, abram o livro de vocês na página 241, certo? Olha, ela se destaca, a região sudeste, né, pelo número de pessoas, pelo número populacional e também pelo fator econômico, certo? A questão das indústrias, certo? Então nós iremos conhecer agora, nesse momento, né, alguns fatores importantes que fizeram com que a região sudeste tivesse esse desenvolvimento, esse crescimento ao longo desses anos, certo? Então vamos conhecer alguns desses fatores, tá? Esses fatores aqui que eu separei para vocês, tá na página 241 do livro, ó. Vamos ver aqui, ó. Fatores históricos do desenvolvimento da região sudeste. Desenvolvimento populacional, desenvolvimento econômico da região sudeste. Alguns desses fatores são as lavouras de café, certo? Que no século XIX, com as lavouras de café, né, atraiu muitos imigrantes, né, italianos, espanhóis, atraiu muitas pessoas de fora para virem trabalhar na região sudeste com as lavouras de café. Outro fator foi a imigração gerada pelas lavouras de café também, certo? Então as lavouras de café atraiu muitas pessoas de fora. As indústrias, né, o processo de industrialização que ocorreu na região sudeste, isso também foi um dos fatores que fez com que a nossa região sudeste tivesse um grande desenvolvimento populacional e também um desenvolvimento econômico, certo? Atraindo pessoas de fora, pessoas de outros países, como também pessoas de dentro do nosso país, né? Chamamos de migrações, né? Pessoas que saem de outros estados do Brasil, né? Que saíram daqui, por exemplo, da região Nordeste, que foram para a região Sudeste, justamente atraídos pela questão do processo de industrialização, para trabalhar nas indústrias, né? Então, aqui estão alguns dos fatores que fizeram com que ajudaram no desenvolvimento populacional e econômico da região sudeste, certo? Então, lavouras de café, a imigração, as indústrias e a migração também, certo? Ok? Continuando, vamos ver aqui na página 241, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. No século XIX, muitos europeus, principalmente italianos, imigraram para a região com o objetivo de trabalhar em fazendas de café. Além disso, o processo de industrialização brasileiro concentrou-se no Sudeste e atraiu grande número de pessoas, além de migrantes de outras regiões do país, imigrantes japoneses, espanhóis, entre outros de diversas nacionalidades, passaram a viver na região Sudeste, sobretudo a partir do século XX. Pronto. Então, no século XIX, com as lavouras de café, né, com esse desenvolvimento das lavouras de café, atraiu uma grande quantidade de imigrantes
para dentro da região sudeste. Isso fez com que o aumento, né, da população tivesse um grande, fosse um dos fatores que fez com que se desenvolvesse bastante, e também como a economia, né, teve um desenvolvimento econômico também muito grande para a região sudeste, certo? O processo da industrialização, que também se deu primeiro na região sudeste, fez com que muitas pessoas também ficassem atraídas, principalmente aqui do nosso país mesmo, né, de outras regiões, como eu dei exemplo da região nordeste, né, foram para a região sudeste em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, né. Muitos nordestinos foram para a região sudeste, né, atraídos por essas indústrias, por essas fábricas, certo? Para conseguir empregos, né, fugirem aqui da seca do sertão do Nordeste. Então esses aqui foram alguns dos fatores que fez com que a região sudeste também começasse um grande desenvolvimento, né? E a gente sabe que a região sudeste, né, até hoje, ela é mais populosa. Na região sudeste existe as duas grandes metrópoles, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são cidades, principalmente a cidade de São Paulo, né, é uma grande cidade, né, que interfere na dependência de outras localidades, de outras regiões, na questão econômica, social e política, né. Então, muitas coisas que acontecem em São Paulo, né, como por ser uma grande metrópole, então vai interferir nas outras localidades. Aqui no livro de vocês, nós podemos ver aqui, ó. Aqui eu separei. Metrópoles, ó. São Paulo e Rio de Janeiro, né? São as duas grandes metrópoles da região sudeste. Vamos para a página 242. Certo? Bom, vocês poderiam estar se perguntando, mas o que é uma metrópole, né? Bom, mas o que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade, certo? É uma cidade que interfere na parte das questões políticas, sociais, econômicas. É uma grande cidade, né? Que gera uma certa dependência de outras localidades e regiões, certo? Outras cidades dependem dessa grande metrópole, tanto nas decisões, na questão da economia, na questão de serviços. Na página do livro de vocês, na página 242, certo? Dá até um exemplo disso, ó. Vamos ver aqui, ó. Para entender o papel de uma metrópole, veja o exemplo do setor de saúde. Em alguns hospitais localizados em metrópoles, como São Paulo, são tratadas pessoas de diversos estados do Brasil, alguns inclusive muito distantes. Além disso, quando o Hospital de São Paulo faz uma nova descoberta na área médica, por exemplo, isso tem efeito na vida dos moradores da metrópole e de muitos outros municípios, exatamente. Então a metrópole, ela interfere na questão dos outros municípios. Aqui no livro de vocês está dando um exemplo na parte médica, né? Que o que é descoberto em um grande hospital na metrópole de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, vai interferir nas outras cidades, tanto na metrópole como em outras cidades. E isso é um fato verídico, isso é verdade, né, a gente sabe disso. Então, as duas grandes metrópoles da região sudeste é São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então, até hoje, certo, vamos falar de São Paulo, né, o estado de São Paulo, ele abriga uma grande quantidade de imigrantes, certo? Que fez com que tivesse mesmo uma mistura de povos, né? Sendo que, falando ainda na parte dos fatores históricos, né? Lá na página 341 diz assim, ó, são também bastante numerosos os afrodescendentes, além deles são encontrados na região indígenas remanescentes de povos que habitavam as terras que hoje formam o Sudeste, antes de os portugueses chegarem à América. Bom, então já existiam também indígenas, né? Só que com a chegada de imigrantes, né? Com a chegada dos próprios portugueses, né?
quando chegaram os europeus, e depois vieram os imigrantes, certo? Com a questão das lavouras de café, o processo da industrialização, houve essa miscigenação também de povos, né? Essa mistura de povos, né? De raças, certo? Então, podemos perceber que a região sudeste é uma região que tem um grande desenvolvimento econômico e populacional ocasionado por esses fatores. E até hoje, certo, é uma região que tem um grande desenvolvimento econômico para todo o país, para todo o território brasileiro, certo? Que interfere em todas as regiões, interfere sim, todas as descobertas, né? As grandes metrópoles, elas interferem de maneira política, social e econômica em todo o território brasileiro, certo? Bom, aqui na página 242, né, tá mostrando aqui o mapa de São Paulo, né, a área metropolitana, né, onde abrange toda essa área metropolitana de São Paulo, certo? Mostra aqui a área urbana, como nós já percebemos, né? A área urbana, como aqui vem dizendo, 93% é ocupada e 7% é a área rural, ok? Agora, também falando da região sudeste, a questão do folclore, né? Folclore são as manifestações culturais que acontecem em uma determinada região, certo? E eu já falei que cada região tem suas peculiaridades, né? Tem as suas características próprias, região norte, região nordeste e agora região sudeste. Cada uma apresenta características próprias com que diz respeito à sua parte folclórica, no que se diz respeito a danças, às músicas, aos pratos típicos, às lendas, o artesanato. Dependendo da origem da população, vai se dar toda a parte folclórica, certo? Vai originar o folclore daquela região, ok? E aí a gente pode destacar algumas coisas, ó. O folclore da região sudeste, nós podemos ver aqui, ó, cultos e festas populares, né? Danças e folguedos, lendas, artesanatos e pratos típicos, né? Assim como todas as regiões aqui do Brasil, a região sudeste também tem o seu folclore, tem as suas manifestações culturais, certo? Então vamos conhecer algumas delas. Abram o livro de vocês na página 244, por favor. Pronto. Olha, cultos e danças, cultos e festas, né? Cultos e festas populares. Temos, né, as danças e folguedos, lendas, artesanatos, e pratos típicos, né? E pratos típicos, certo? Cultos e festas populares. Temos aqui a festa do Divino, Romarias nos municípios de Aparecida, Pirapora, do Bom Jesus, festa de Iemanjá, São Cosme e Damião, festas juninas, o próprio carnaval, né, que a gente sabe que é bem típico dentro da região sudeste, né, Rio de Janeiro. Danças e folguedos no samba, congada, folia de reis, catiras, cirandas, lendas, saci perirê, lobisomem, mula sem cabeça, artesanatos, tem os trabalhos em couro, madeira, pedra-sabão, prata, cerâmica, pratos típicos, tutu de feijão, feijão tropeiro, torta capixaba, angu mineiro, moqueca capixaba, feijoada, bom, enfim. Todos esses exemplos que estão citando, que estão no livro de vocês, como exemplos, em cada um, né, desses, do folclore que se apresenta na região Nordeste, tem uma origem, certo? Seja do povo indígena que habitava aquela região, que habita, sejam da parte afrodescendentes, né, africanos, né,
a cultura africana, seja europeu, seja dos imigrantes que vieram. Então há uma mistura, né? Há uma mistura na questão do folclore da região sudeste também, ok? Agora, meus amores, eu vou pedir o seguinte, eu quero que vocês façam leitura. Na página 245, no Saiba Mais, está falando sobre catira ou catiretê, que é uma dança típica da região sudeste. Leiam para conhecer. Vocês vão fazer leitura da página 240 até a 245. Quando acabarem, vão responder a 246 e a 247, a primeira e a segunda questão. Quando terminarem de responder, vão voltar para o vídeo para fazermos as correções, certo? Então, agora é hora de leitura e estudo, certo? Beijos e até daqui a pouquinho, viu? Podem pausar o vídeo agora. Voltamos com as correções, certo? Vamos fazer a correção na página 246. Fizeram leitura. Bom, vamos ver aqui a página 246, em seguida a 247. Observe os mapas a seguir. Brasil, colonização estrangeira, 1800 a 2000, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aqui esses mapas, eles mostram a questão dos imigrantes aqui no nosso território brasileiro, né? Como foi que se deu a imigração, ok? Então tem uma legenda, a gente pode ver na legenda, né? Quais foram os imigrantes que vieram aqui para o nosso território. Agora responda as questões. O que informam os mapas? Vamos ver aqui. Confiram as suas respostas. Eles mostram quais foram os estados do Brasil que receberam imigrantes entre os séculos 19 e 20, certo? Vamos só, como eu tinha falado para vocês na explicação, que logo nas lavouras de café vieram muitos imigrantes, né? Eles vieram para trabalhar nas lavouras de café e vieram também, gente, substituir a mão de obra escrava, certo? Porque teve o fim da abolição, então não existia mais a questão da escravidão, então eles foram substituir a mão de obra escrava. Então os imigrantes, eles vieram nesse objetivo também, certo? Vieram atrás em busca de melhores condições, para melhorar as suas situações de vida, né? Então os imigrantes ficaram atraídos pelas possibilidades de uma melhor condição de vida no território brasileiro, certo? Então vieram substituir também a mão de obra escrava. Na letra B diz assim: o que são imigrantes? São pessoas que saem de seu país de origem para morar em outro país, ok? Porque quando sai de um estado para outro, a gente chama de migrantes, né? Página 247. Tem um mapa, distribuição da população em 2013. Tem a legenda, né, com as cores. E a partir da legenda fica fácil de identificar, né? Agora complete de acordo com o mapa. Letra A. A maioria da população concentra-se nas áreas afastadas das capitais ou próximas às capitais? Próximas às capitais, né? B. Os estados mais povoados são os da área litorânea ou os do interior do país? Bom, é bem nítido, a gente percebe bem, né, que é os da área litorânea. Então, pronto. Confere as respostas, tudo ok? Ótimo. Então, meninos, continue estudando. Eu não falei na explicação, mas eu quero que vocês deem uma lida no Saiba Mais, na página 243, culturas de periferia, certo? Falou da cidade de São Paulo, né? Algumas culturas que acontecem, certo? E aí vocês vão ler, façam leitura, estudem bastante, certo? E é isso, espero que eu tenha esclarecido, tirado algumas dúvidas de vocês, né? Tenho falado com clareza, que vocês possam compreender e não deixem de estudar, certo? Beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E não esqueçam de fazer atividade extra
página 247, terceira questão, certo? No caderno de mapas, ok? Páginas 12 e 13 do caderno de mapas. Então, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.